Então, irmãos, como a maioria de vocês já sabe, dia 31 de outubro agora, Reforma Protestante está completando 503 anos. Estamos aí em aniversário. Eu vi uma publicação nesses dias que eu achei muito interessante no Facebook. Eles falaram que 503 anos desobedecendo o Papa. E eu fico muito honrado em estar juntamente com vocês há 503 anos desobedecendo o Papa. Amém, amados? Porque a própria palavra de Deus, em Atos 5:29, fala que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, em desobediência a falsas doutrinas, nós comemoramos esse aniversário. Comemoramos 503 anos lutando contra todo tipo de heresia. Amém? Então, amados, como a maioria aqui já sabe, 503 anos atrás, no dia 10 de outubro, Martim Lutero ele se achegou à igreja de Wittenberg, templo de Wittenberg, e pregou na porta daquela igreja 95 teses contra falsas doutrinas da Igreja Católica. Outros reformadores existiram juntamente com Lutero, alguns um pouco antes, que não tiveram a sua voz ecoada da mesma forma, porque a maioria deles foi queimado, alguns foram decapitados e assim morriam vários reformadores. Mas na plenitude dos tempos, naquele interim de que estava sendo criada uma imprensa e todas as outras coisas acontecendo contribuíram para que Lutero tivesse a sua voz ecoando por todo o mundo. E juntamente com a ajuda de vários outros reformadores que após Lutero vieram e pregaram contra as heresias católicas também, como João Calvino, como o próprio Ulrich Zwinglio, né? Nós temos muitos reformadores ao longo da história que apoiaram essa luta contra essas heresias. E nós conhecemos como pilares da Reforma Protestante 5 solas, 5 somente. Todos dos 5 solas, eles são importantes e são indispensáveis para a igreja. Eu peço para que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo. Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Oi? 1 Timóteo, lá no finalzinho. Depois de Tessalonicense. E antes de Filemon. Então, amados, enquanto os irmãos vão abrindo, já vou falando que esse tipo de pregação que a gente está fazendo nesse mês, ele é um pouco diferente. É 2:5. 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5. Normalmente nós estamos acostumados a fazer pregações expositivas. Eu, principalmente, que eu tenho pouca experiência. Mas as temáticas elas são um pouco diferentes. Vocês vão ver que ao longo da pregação a gente vai abrir várias vezes a Bíblia para argumentar referente ao tema que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o tema Solos Cristos, e por isso nós vamos usar a Bíblia para conhecer um pouco mais sobre esse tema. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, amados? Amém. Eu peço para que todos curvem a sua cabeça nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha derramar a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque somos pobres pecadores, somos falhos, fracos, e que a tua palavra venha chegar aos nossos ouvidos e que dos ouvidos ao coração o teu Espírito conduza a elas. Que o Senhor venha de fato colocar nas nossas vidas todos os ensinamentos que vamos aprender hoje da tua palavra, para que não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes daquilo que nós temos aprendido. Que o Senhor venha de fato abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, para que venhamos estar totalmente atentos àquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Faça a tua vontade em nós, aplica a tua palavra nos nossos corações, é o que te pedimos nesse momento. Amém? Amém. Há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens. Quando nós temos a palavra aqui mediador, amados, a palavra mediador, ela pressupõe que existe um problema. A palavra mediador entre Deus e os homens pressupõe, nos traz à mente, que existe um problema para ser resolvido. Porque se tem um Deus e tem uma humanidade, e se nós necessitamos de um mediador, quer dizer que nós estamos afastados desse Deus. Se nós de fato necessitamos de um mediador, significa que nós estamos necessitados de alguém que nos religue a Deus. Se de fato nós precisamos de um mediador, significa que nossa relação com Deus, como é dito em Romanos 5, é de inimizade para com Ele. Nós necessitamos de um mediador. E aqui a palavra é bem clara, quando ela diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há mais do que um, solos Cristos, somente Cristo, somente Ele. Nem os santos, da Igreja Católica, nem Joseph Smith, nem Ellen G. White, nem muitos outros homens que tentaram fazer o papel de Cristo, nem um Papa, nem Maria, nenhum outro mediador há. Não existe outros mediadores. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Nós temos aqui uma única pessoa que é necessária e que é capacitada para fazer essa mediação. Se nós precisamos, amados, ter um mediador, significa que nós precisamos de alguém que nos religue. Eu peço para que os irmãos abram, ou só o Tiago abra, em Isaías 59, 2. Isaías 59, versículo 2. Nós temos o problema dessa distância. A visão aqui, amados, é mais ou menos de um abismo. Nós estando de um lado do abismo, nós, a humanidade corrompida, todos juntamente se extraviando, todos sendo pecadores, todos sendo inúteis para cumprir a vontade de Deus. E nós temos a causa desse abismo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Existe um abismo entre nós e Deus. Esse abismo foi feito pelo pecado. Esse abismo foi feito pelas nossas próprias iniquidades. Nós de um lado do abismo, Deus do outro lado. Qualquer que tente apresentar uma ponte para que possa religar os dois lados do abismo, que não seja Cristo Jesus, está errando. Não existe nenhuma outra ponte, não existe nenhum outro mediador, não existe ninguém mais que possa nos religar a Deus. Solos Cristos, somente Cristo. É isso que a... Amém, amados? Amém. Nós podemos ver um pouco mais para que muitos possam achar que isso aqui é somente um versículo isolado para falar de solos Cristos. Vamos ver um pouquinho mais do que a teologia paulina, a teologia do apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu peço para que o Tiagão abra em 1 Coríntios 3, do 9 ao 11. 1 Coríntios 3, do 9 ao 11 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada por arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Nós não temos outro fundamento. O apóstolo Paulo aqui ele está primeiramente nos comparando a uma lavoura. Depois ele nos compara a um edifício. Nós temos aqui no geral, como lavoura e edifício, a própria igreja. Somos nós que estamos sendo citados pelo apóstolo Paulo.
nós somos lavoura, nós somos edifício, nós somos a igreja. E essa igreja é uma instituição invisível, edificada por Deus, sobre um único fundamento. Que fundamento é esse? Um fundamento que não pode ser posto outro no lugar. Esse fundamento é Jesus Cristo. A ideia é de que nenhum outro fundamento seria capaz de sustentar a igreja para a salvação. A ideia é que todo homem que não está firmado sobre a rocha, sobre o único fundamento que é Cristo, sofrerá a condenação eterna. Solos Cristos. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tanto em Colossenses 1, quanto em 1 Coríntios, do 11 ao 12, nós temos Paulo comparando nós a um corpo e comparando Cristo à cabeça desse corpo. E nós entendemos que, de fato, um membro, ele não pode viver afastado desse corpo. E assim também esse corpo não consegue viver quando a sua cabeça é retirada dele. Nós podemos fazer aqui uma aplicação pessoal, sim. Se de fato eu sou igreja, Cristo é o meu cabeça. E se Ele não é o meu cabeça, se Ele não é o meu fundamento, se não é Ele que está me edificando, duvide da sua salvação. Se você não está sendo edificado sobre o fundamento que é Cristo Jesus, duvide da sua salvação. Se você anda como um corpo que não tem o Cristo como cabeça, duvide da sua salvação. Nós temos uma frase, amados, do Ulrich Zwingli, que ele fala assim: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Cristo, ele é o cabeça de todos os crentes, e nós os crentes somos o corpo dele. Mas esse corpo sem a cabeça está morto. E qual é essa cabeça? Que cabeça é essa? Solos Cristos. Somente Cristo. Nenhum outro é citado como cabeça da igreja. Nenhum outro é citado como fundamento da igreja. Somente Cristo é citado assim. Vou ler agora também Atos 4, do 8 ao 12. Nós vamos ver o próprio apóstolo Pedro, ele falando um pouquinho sobre esses solos Cristos, mesmo que em outras palavras. Atos capítulo 4, dos versículos 8 ao 12. E a palavra diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo. O que tinha acontecido? No capítulo 3, capítulo passado, tanto Pedro quanto João estavam no templo e curaram o paralítico. E o versículo continua dizendo: E do modo como foi curado. Versículo 10: Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Os sacerdotes, os principais daquela época, os líderes do governo daquela época, aprisionaram Pedro e a João para questionar que ensinamentos eram aqueles que eles estavam ensinando no templo. E questionar também em nome de quem que eles estavam efetuando aquela cura. E eles são bem claros: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, é a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Quem eram os edificadores citados aqui? Esses sacerdotes que estavam tentando edificar uma igreja em cima de heresias.
em cima de falsos ensinamentos, a qual foi posta por cabeça de esquina. Essa pedra, essa rocha, que foi rejeitada pelos edificadores, ela foi posta por cabeça de esquina. Uma pedra ali, ela pode ser chamada de pedra de esquina, ela pode ser chamada de pedra angular. O que isso significa? É a pedra mais importante de uma construção. Era a primeira pedra que ela era colocada na esquina de uma construção, para que toda o restante daquela obra estivesse alinhada, segundo ela. E esse Cristo, ele foi posto por pedra de esquina, somente ele. E o versículo continua dizendo: e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que ele diz aqui é solos Cristo. Não há nenhum outro nome. Outras versões falam que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. Somente o de Cristo. Aqui ele cita o nome porque os sacerdotes estavam questionando a Pedro e perguntaram assim: mas no nome de quem vocês curaram aquele enfermo? E Pedro cita que a única esperança daquele homem foi esse nome pelo qual ele foi curado, o nome de Cristo. E a única esperança para nós, qualquer homem, para qualquer pessoa, é esse mesmo nome, porque somente por meio deste nome nós podemos ser salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Solos Cristos, somente Cristo. Amém, amados? Alguns hereges, amados, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles podem até falar que, na verdade, isso aqui é a opinião de alguns apóstolos, porque Jesus ele não era tão exclusivista assim. Eu já ouvi algumas pessoas falando: não, isso aí é ideia apostólica, isso aí quem falou foi Pedro, isso aí quem falou foi Paulo, não foi Jesus que falou essas coisas. Jesus ele era mais tranquilinho, Jesus era mais paz e amor. Jesus ele estava ali para dar ensinamentos, mas se alguém seguisse a outra pessoa que desse ensinamentos parecidos, estava jóia. Mas será mesmo que é isso que Cristo concorda com isso? Será que esse pensamento ele é exclusivo dos apóstolos? Eu creio que não, mas basta a gente conferir o que o próprio Jesus falou sobre o assunto. Eu peço para que o irmão Tiago abra em João 14, dos versículos 1 a 6. João 14, 1 ao 6. Eu vou começar a leitura aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aqui Jesus está fazendo uma promessa de salvação. Uma promessa da salvação que salvaria o povo da condenação eterna. E de repente veio uma dúvida entre um dos que estavam ali. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é exclusivismo ou não é? Cristo é exclusivista sim, amados. Porque ele sabe que se ele oferecesse outros caminhos, os outros caminhos seriam perecíveis. Os outros caminhos levariam somente à condenação. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, assim não pelo único caminho, assim não pela única ponte que atravessa esse abismo. Não existe outro, só os Cristos. Vamos continuar ali no capítulo 15, nos versículos 5 e 6, João 15, 5 e 6. Vamos ver mais um pouco o que Jesus fala, se ele é exclusivista ou não é. João 15, 5 e 6 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas.
quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, sem Cristo Jesus, nós não podemos fazer nada. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Que fogo é esse, amados, que ele está falando aqui? Toda vara, todo aquele que for enxertado na videira, frutificará. Todo aquele que for enxertado na videira verdadeira, que é Cristo, e somente Ele é a videira verdadeira, todos esses serão salvos. Mas toda vara que não for enxertada na videira verdadeira, qual é o fim dela? Senão a condenação eterna. Jesus está falando exatamente isso. Solos Cristos, somente Cristo, em nenhum outro há salvação. Amados, esse pilar da reforma protestante, esse solos Cristos, ele busca enfatizar uma ideia que eu estava pensando que é mais ou menos assim: Cristo é suficiente porque nenhum outro é necessário, e Cristo é necessário porque nenhum outro é suficiente. O que eu quero dizer com isso? Cristo ele é suficiente, ele não necessita de ninguém. Cristo ele é suficiente porque a obra dele é eficaz o suficiente para nos salvar. Ele é suficiente porque nenhum outro é necessário. E Cristo ele é necessário porque nenhum outro é suficiente. Cristo ele é necessário porque qualquer outra ponte que fosse que tentasse ser construída para religar esse abismo falharia. Cristo ele é necessário, ele se faz necessário porque nenhum outro é suficiente. Solos Cristos. Entenderam, amados? Existe um ditado que é muito falado, que para bom entendedor, meia palavra basta. A Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é um compilado de 66 livros, 1189 capítulos, e todos eles afirmam solos Cristos. E por que muitas vezes nós esforçamos para não entender isso? Solos Cristos, somente Cristo. Qual é a dúvida, amados, para nós? Por que nós buscamos muitas vezes outro mediador? Por que muitas vezes nós duvidamos da suficiência de Cristo? Lutero diz que Jesus Cristo ele é o centro e a circunferência da Bíblia. Solos Cristos, somente Cristo, somente por meio dele nós podemos ter salvação. Nós vimos aqui diversos versículos que falavam que somente por meio de Cristo há salvação, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas por que isso? O que faz de Cristo suficiente? O que faz de Cristo ser necessário? Eu diria que duas coisas fazem de Cristo suficiente e necessário. Primeira coisa, Ele ser quem Ele é. Segunda coisa, Ele realizar a obra que Ele realizou. Essas duas coisas fazem de Cristo necessário e suficiente. Desde a queda, amados, a situação humana não era das melhores. Nós sabíamos, nós temos certeza, olhando para as Escrituras, que nós merecíamos a condenação, que o nosso caminho é, conforme diz o pastor Michael, caminhando a passos largos a caminho do inferno. E sabemos que essa era a nossa situação. Então nós sabemos também que nós necessitávamos de um Messias, um Salvador, um Redentor. Nós necessitamos de um Redentor. E ao olharmos para o lado, eu vejo aqui a minha mãe, eu vejo aqui o irmão Antônio, eu vejo aqui o irmão Jailson, e eu vejo que nenhum deles pode fazer essa redenção, porque assim como eu, eles são pecadores. Nós necessitamos de um Messias, mas não de um Messias que vem dentre nós, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Nós necessitamos de um Messias que, além de ser Messias, que ele seja ungido de Deus.
E a palavra Cristo, ela significa exatamente isso, ungido. Cristo, o ungido. Nós temos a revelação de Pedro, que Deus Pai revelou a Pedro a caminho de Cesareia de Filipe. Jesus perguntou aos apóstolos: quem dizem, e vocês quem dizem que eu sou? O apóstolo Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido de Deus. Nós necessitávamos de um Messias, mas mais do que isso, necessitávamos de um Messias que fosse o Cristo, o ungido. Cristo, ele se torna um título. E quem que outorga esse título? Quem que tem para si esse título, senão Jesus Cristo? Ele ser quem ele é, já é o suficiente para que nós creiamos que ele é totalmente necessário para as nossas vidas. Somente Cristo é necessário. Mas todo aquele que é ungido, para que essa pessoa carregue o título de Cristo, ele deve ser ungido por Deus para alguma coisa ou para algum ofício. E Cristo, ele é exatamente esse. Cristo, ele foi ungido por Deus como profeta. Profeta no sentido de instruir e curar a nossa cegueira e a nossa ignorância. Eu vou ler para vocês Mateus, capítulo 11, versículo 27. Já deu 9 horas, já é isso? Já tem minuto para mim, gente. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós temos aqui Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, como sendo aquele único que sabe todas as verdades espirituais a respeito de nós, a respeito de Deus e a respeito da nossa salvação. E por isso ele foi ungido pelo Pai, para que ele fosse profeta entre nós. Além de profeta, ele foi ungido como rei. Nós vemos tanto Colossenses 1 falando que ele é a imagem do Deus invisível, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e que sem ele nada do que foi feito se fez. Assim também é falado em João 1, que mostra que ele é o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Nós temos também em Filipenses 2, ele saindo do seu trono de glória, se esvaziando da sua majestade e tomando forma humana. O que é isso senão um rei? Nós temos Cristo, somente Cristo, que foi ungido por Deus Pai, como profeta, rei e agora também como sacerdote. Aquele que apresenta o sacrifício para satisfazer a ira de Deus. Jesus é esse sacerdote conforme é citado em Hebreus 9. O sacerdote da linhagem de Melquisedeque, somente ele, aquele que pode levar os nossos pecados perante Deus. E mais do que isso, o sacerdote é aquele que intercede por nós. E Cristo, ele é o nosso intercessor hoje, lá nos céus, conforme diz no Romanos 8,34. Nenhum outro foi ungido por Deus Pai como rei, sacerdote e profeta, só os Cristos, somente Cristo. Pelo simples fato dele ser quem ele é, nós já devemos entender que ele é suficiente e necessário para a nossa salvação. E também basta nós olharmos pelo fato dele realizar a obra que ele realizou. Isso já nos faz entender que ele é suficiente e necessário. Eu peço para que os irmãos abram, pode deixar, o Tiago abre em 1 Pedro 2,22. Vamos dar uma olhadinha rápida na obra que ele realizou, para que nós venhamos de fato afirmar com certeza: Cristo, somente Cristo. 1 Pedro 2,22. O qual não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano. Nós não temos nenhum outro homem
que conseguiu passar toda a história da sua vida, 33 anos, sem cometer pecado algum, nem na sua boca se achar engano. Nisso ele se diferenciou de toda a humanidade. Esse é o princípio da obra dele. Não vamos pensar, amados, que a obra de Cristo ela foi realizada somente na cruz do Calvário. Não, ele viveu 33 anos na forma humana, sem cometer pecado e nem na sua boca se achar engano. O ministério já começa aí. A obra que ele realizou para que nós venhamos entender os solos cristos já começa aí. Em Romanos 5,19, nos mostra o que ele fez, qual a obra que ele fez, que nos faça entender que somente ele pode nos salvar. Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aquele que obedeceu, aquele que passou 33 anos, toda a sua vida, toda a sua eternidade, sem pecar em momento algum, ele utilizou dessa obediência para nos fazer justos. Essa é a doutrina da justificação. Aqui eu creio que alguns já devem ter ouvido falar sobre a doutrina da dupla imputação. Cristo imputando a justiça dele em nós. Amputar é arrancar, imputar é colocar. Ele colocou a justiça devido da obediência dele sobre nós, para que nós fôssemos encontrados justos perante Deus Pai. E mais do que isso, a obra dele se consuma naquilo que é dito em Hebreus 10, do 10 ao 12. Hebreus 10, do 10 ao 12. A palavra de Deus diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação. Até quero ver se algum dos irmãos tem uma versão diferente. Se alguém puder abrir em Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Além dele imputar em nós a sua justiça, ele amputou o nosso pecado, ele retirou o nosso pecado, como forma de sacrifício, colocou sobre ele e levou até a cruz do Calvário, para que ele recebesse a ira do Deus Pai, que estava para cair sobre cada um de nós. Amém, amados? Amém. Pelo simples fato de Cristo ser quem Ele é, isso já é o suficiente para que nós venhamos crer que Ele é suficiente para a salvação e Ele é necessário para a salvação. E pela obra que Ele realizou. A obra que Ele realizou é aquela que foi citada em Isaías 53:5, que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vocês perceberam a troca de lugar? Ele sofreu aí em nosso lugar. Nenhum outro homem fez isso. Nenhum outro homem morreu em nosso lugar levando os nossos pecados. Nenhum outro homem viveu uma vida completamente reta e justa e colocou essa justiça sobre nós. Somente Cristo. Somos Cristos. Amém, amados? Amém. Ô Mike, tem 2 minutos. Só gostaria que os irmãos pensassem rapidamente na situação humana. A exposição já acabou, mas só para a gente entender rapidamente os 5 solos. Nós pensávamos na situação humana como nascendo totalmente miseráveis. Todos nós, toda a humanidade totalmente miserável, toda a humanidade caminhando em direção ao inferno. E de repente aparece um mensageiro entre nós. Um mensageiro, um entregador. Alguém que vem entregar algo
para algumas pessoas. E de repente esse mensageiro, ele se apresenta. E sabe qual é o nome desse mensageiro? Escritura. Só a Escritura. Somente esse mensageiro veio até nós entregar esse presente. Só a Escritura, nenhum outro veio nos presentear com a salvação. É a salvação que ele carregava nas mãos. Escritura, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é o nosso mensageiro. E de repente, ao olharmos para ela, o nosso coração, a cada palavra que ela fala, o nosso coração se enche de fé. Sola fide. Nenhum outro poderia ter trago essa fé para nós. Porque nós entendemos, conforme diz em Romanos 10, 13, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela própria palavra, pela pregação da palavra de Deus. E quando a Escritura abria a boca, gerava fé nos nossos corações. E nós começamos a acreditar de fato que aquele presente era a salvação. E nós começamos a acreditar de fato que existe alguém que nos enviou esse presente. Só que nós vimos que nós não somos merecedores. Nós não tínhamos mérito algum para receber esse presente. E nós questionamos a Escritura. Mas por quê? Se eu não tenho nada. E a Escritura afirma, sola gratia, somente a graça. Somente pela graça você está sendo salvo. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Somente pela graça nós somos salvos. E de repente nós queremos entender quem que foi esse que nos enviou esse presente. No nome de quem? Quem que assinou esse papel de presente aí? E ali só tinha um nome: Cristo. Solos Cristos. Nenhum outro nome havia naquela embalagem. Sabendo disso, amados, nós olhamos para Cristo, olhamos para esse que nos enviou esse presente e vemos que nenhum outro merece a glória. Só lhe deu glória, somente a Ele a glória. Amém, amados? Amém. Eu peço para que todos curvem a sua cabeça nesse momento. Eu excedi um pouco o tempo. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Primeiramente eu te peço para que o Senhor não deixe que o Jailson fique bravo comigo, mas que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas e que o Senhor venha de fato aplicar a Tua verdade nos nossos corações, que venhamos entender de fato esses 5 pilares da reforma protestante e venhamos entender que isso não é doutrina humana, mas é a doutrina da Tua palavra sendo sistematizada por pecadores como nós. Nós queremos de fato entender que somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente a Ti a glória e somente Cristo é o responsável pela nossa salvação. Aplica isso nos nossos corações e faz de nós verdadeiros crentes, que venhamos não somente ouvir isso, mas viver isso. Faça a Tua vontade em cada um de nós e nos leve em segurança nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.